Olá, colegas da odontologia, estamos aqui direto de Tucuruí, da Faculdade Gamaliel, onde viemos a convite da Coordenação de Odontologia para participar do primeiro simpósio da região do Lago de Tucuruí. Viemos em comitiva do Conselho Regional de Odontologia do Pará, com a conselheira secretária Penélope Gotardo, que está aqui ao meu lado, a conselheira efetiva, presidente da Comissão de Ética, a doutora Larissa Mello também, para missões como palestrar aos profissionais e aos acadêmicos sobre sistemas de conselhos de odontologia e o Código de Ética Odontológico também, principalmente falando de legislação e publicidade nas redes sociais. Fomos convidados a participar do Me Poupa, que é o podcast da Faculdade Gamaliel, um programa que está muito bem executado pelos acadêmicos com a supervisão da coordenação da faculdade, e também aproveitamos para participar do Odontocast, que é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E vou pedir para que a Penélope apresente os nossos convidados de honra que agora estão aqui ao nosso lado. Não é isso, Penélope? É isso, Marcelo. Estamos em Tucuruí, participando do primeiro simpósio de odontologia da região do Lago de Tucuruí. Muito feliz aqui ao lado do doutor Caio Age, que é o coordenador do curso de odontologia da Faculdade Gamaliel. O doutor Caio Age é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, coordenador do curso de odontologia, e ao lado também a doutora Marlene Oliveira, minha contemporânea de faculdade. Muito bom estar aqui com você, Marlene. E a doutora Marlene, ela é especialista em ortodontia e mestre em saúde pública também, e ela é nossa representante dessa região aqui do Conselho Regional de Odontologia, Marcelo. Quero agradecer em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará, tanto o convite que foi feito a nós, como vocês aceitarem o nosso convite a participar do Odontocast. Gostaria de agradecer o convite, doutora Penélope, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui diante do Conselho, receber vocês em nossa cidade, receber em nossa faculdade e principalmente em nosso evento, o primeiro simpósio, o primeiro simpósio de odontologia da região do Lago de Tucuruí. Então, ter esses amigos, esses colegas aqui visitando o nosso espaço é de grande valia, é um grande prazer. Também quero agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, ao presidente, doutor Marcelo, que no momento que eu fiz o convite, ele prontamente vou estar, sim, prestigiando o evento de vocês. A doutora Penélope, minha amiga, que bom te encontrar aqui, né, que você veio nos visitar, conhecer a nossa instituição e que aceitaram a participar também do nosso podcast. Então, sejam bem-vindos à nossa instituição, à nossa cidade, e estamos aqui, de braços abertos, para receber sempre o conselho em nossa cidade. Inclusive, Penélope, não só temos o coordenador e a coordenadora adjunta, como a coordenadora adjunta também é a nossa representante do CRO Pará em Tucuruí, né? Uma das 9 representantes que nós temos distribuídos no nosso estado do Pará. Concorda com isso? Nosso estado é gigantesco, Marcelo. São Dimensões continentais. 144 municípios. São muitos Brasis dentro de um Brasil só, dentro de um estado só, né? Somos o segundo maior estado, onde nossas estradas, muitas delas são rios, e a dificuldade de acesso é muito grande pelas distâncias continentais que temos. Levamos 8 horas, né, Marcelo, para chegarmos até aqui. 8 horas de viagem por via terrestre, né? Isso. Onde nós tivemos esse tempo e essa distância a ser percorridos, mas estamos aqui, isso que importa. Com certeza, com muita satisfação, muito feliz, eu não conhecia essa região daqui, então para mim está sendo um aprendizado muito grande, além de vir a serviço do Conselho, trazendo o Conselho até a região de Tucuruí, do Lago de Tucuruí. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agora vamos começar as perguntas, para dar uma esquentadinha, né? Gente, em primeiro lugar, nós estamos fazendo esse trabalho de disseminação de informações que dizem respeito à odontologia. A educação é um tema deles. A educação é um tema tão sensível que muitas desinformações estão ocorrendo. Imaginem que essas desinformações, numa velocidade absurda, porque as redes sociais elas têm essa velocidade, mas num universo onde nós temos, hoje, 19 faculdades de odontologia no estado do Pará.
Dessas 19 faculdades de odontologia no estado do Pará, nós temos 11 na capital, Belém, e temos 8 no interior. A Gamaliel é uma delas. Eu posso dizer para vocês que eu fiquei impressionado, muito bem impressionado com a estrutura da Gamaliel, onde eu estou vendo uma questão de educação muito bem conduzida por vocês, mas eu quero a impressão de vocês dentro desse universo brasileiro da educação em odontologia. Uma pincelada dentro desse entendimento, onde está vindo aí uma proposta de EAD para odontologia, que o sistema Conselhos é totalmente contra essa proposta, né? E todos sabemos o porquê disso. A odontologia, ela pode até ter uma possibilidade na área conexa, mas na área de concentração é impensável, né? Então, também temos que pensar dessa forma. E essa é uma pergunta que, para falar de educação, não tem como fugir a ela. O que vocês podem dizer, cada um, em relação à proposta de ensino EAD para a odontologia? Marcelo, acho muito importante essa pergunta que você nos fez. É um debate que tem ocorrido desde que nós entramos, não só na coordenação, mas como professor. A instituição ela iniciou o curso de odontologia em 2019, né? E desde esse período há esse debate, né, de como que a tecnologia está entrando no ensino e como que essa tecnologia pode ser benéfica ou não no ensino. A questão do EAD é um debate que tem que ser levado à mesa. Não podemos usar como referência outras nações, outros países e achar que nós podemos adequar o Brasil da mesma forma e nem tampouco achar que podemos adequar a cada curso, a qualquer curso, essa tecnologia. Eu acho que tem que ser muito bem discutido. E quando falamos em Gamaliel, eu agradeço os elogios da Gamaliel, porque de fato é uma instituição que estimula o coordenador, estimula o professor, estimula o aluno e investe incansavelmente em tecnologia e melhoria do ensino. Então, falando em tecnologia, falando em EAD, por exemplo, nós temos um sistema atual aqui que não é EAD. Mas, por exemplo, nós temos um sistema de transmissão híbrida, em que eu estou em sala de aula com a turma, com os alunos, e se o meu aluno não consegue estar presente, aí vocês falam, poxa, aqui é um estado continental, né, grande, em vários Brasis. Eu tenho um aluno que está a 70, 100 quilômetros daqui, 150. Ele tem que vir todo dia e voltar. E por um acaso ele não consegue. A nossa transmissão híbrida. Sensacional. Muito bom. A gente não pode, no cenário atual, Marcelo, a gente não pode abrir mão da tecnologia. Exato. Só que a gente tem que abrir, tem que usar a tecnologia ao nosso favor. E não principalmente, não deixar essa tecnologia deturpar a educação e caminhar para uma linha de atuação que possa prejudicar o ensino. Sem sombra de dúvida. Quando nós falamos, então, dessa tecnologia, da metodologia da EAD, desse modo EAD de ensino, nós temos que visualizar que isso é um modo totalmente contrário do que a gente está atuando atualmente. O aluno está ao vivo e a cores com o nosso professor, perguntando e interagindo. E quando a gente fala no ensino à distância propriamente dito, eu tenho um conteúdo limitado de informações ali, em que ele tem uma interação também controlada e limitada. Quando a gente fala das nossas áreas afins mesmo de odontologia, a parte prática laboral, ela é insubstituível. Insubstituível, né? Então, esse é o conceito. O que a gente pede, se falarmos assim, das nossas grandes instâncias, né, superiores, é que elas entendam que isso tem que ser avaliado individualmente, curso a curso, e tem que ser debatido com quem está na linha de frente do ensino, com as coordenações, com as faculdades e até com os próprios acadêmicos. Caio, com debatido e definido que realmente não há condições de no momento prático, haver ensino EAD em odontologia. Marcelo, e assim, a gente teve uma experiência aqui que a gente pode externar, que foi o período da pandemia, né, que a gente dormiu presencial e acordou no virtual. Foi um desafio, tanto para a coordenação quanto para os professores, que não tinha muito trato com a tecnologia, e nós fomos uma das poucas faculdades que não paramos. Então, a gente ministrava as aulas no sistema Google Meet virtual, né? Mas eram aulas ao vivo, não era aula gravada, então a gente não considera isso um EAD. Então, a gente utilizou dessa metodologia e dessa estratégia para que não parasse, né? Para que mesmo foi com um a pandemia, foi um ensinamento. Pandemia. E a gente fez uma organização de tal maneira que aqueles alunos que já estavam num período que tinha disciplinas práticas, a gente concentrou um número de aulas teóricas mais no início da pandemia e a gente dividiu esses alunos em subgrupos de 10 alunos apenas, com distanciamento, para que a gente continuasse fazendo as práticas
presenciais, tudo dentro das medidas sanitárias que eram determinadas. Então, assim, e mesmo com todo esse processo, todas essas estratégias que a gente utilizou, a gente ainda percebeu uma perda muito grande de conhecimento desses alunos, porque muitos alunos, eles acabam, a gente é assim, a gente liga a aula lá, está assistindo, mas qualquer coisa dispersa. Esse é um dos pontos que devem ser discutidos, porque o aluno ligar a câmera do celular ou do laptop dele, ou do que quer que seja, quem garante que ele vai estar assistindo se ele desligar o vídeo? Exatamente. Foram 2 desafios, né? Primeiro, né, por ser o primeiro curso dessa região, né, e da Faculdade Gamaliel, e por estar num período de pandemia. Exatamente. Então, eu imagino que realmente tenha sido bem, bem difícil toda essa adequação, mas, enfim, acredito até que serviu até de impulsionamento para que vocês se qualificassem, melhorassem cada vez mais e chegaram ao ponto que estão. E a faculdade, ela deu um suporte muito grande para a gente nesse período, né, professor Caio? Sem sombra de dúvida. Quando nós falamos desse período que nós passamos pandêmico, né, a faculdade investiu em manter esse professor atualizado e diante dessas tecnologias mais inovadoras possíveis, para que o aluno não fosse prejudicado. Porque imagina nós, parando 2 anos de ensino, atrasaríamos o dobro ou até o triplo desse período, né, nesses futuros formandos aí. Isso foi importante. E o outro fato de manter esse contato direto ao vivo foi fundamental. A gente não pode usar isso como subterfúgio para dizer que temos que manter isso eternamente. Perfeitamente, porque isso foi uma condição totalmente fora do circuito, né? Então, nós tivemos aquele momento, hoje não é mais aquele momento, hoje nós temos a possibilidade, sim, de voltar a fazer isso de uma forma presencial, o que não quer dizer que tenha que se abrir mão totalmente de uma tecnologia, até porque, aí eu faço uma provocação para vocês, como eu sempre gosto de dizer, né, Pedro? Sempre é uma provocação. Eu sou oriundo do século passado na odontologia. Então, eu tive uma informação e uma tecnologia disponível totalmente diferente do que esses meninos têm hoje. Ainda era do tempo da Barça? Olha, eu fui do tempo da transparência, eu fui do tempo da máquina de datilografia, entendeu? Então, fazer um texto, se você errasse uma letra, não tinha mais copia e cola. Você tirava a folha, rasgava e fazia a folha toda de novo, né? Então era brabo o negócio. Para estudar era biblioteca, não era dar um Google aí, né? Então, dentro dessa situação que eu estou falando, eu penso que o acadêmico de hoje ele tenha que sair melhor formado da faculdade. Por quê? Porque se ele tem acesso à informação e à tecnologia de ponta, é muito simples isso aí. Porém, gente, é quase que um valor absoluto dos docentes dizerem que o aluno sai mais mal formado hoje. Ora, para mim é paradoxal. Se você tem mais tecnologia e informação, ele tem que sair melhor formado. E por que está saindo mal formado, na opinião de vocês? Cada um, olha a pergunta, por que vocês acham, se vocês acham, que o aluno está hoje saindo mais vulnerável na formação acadêmica dele, não pelo que vocês passam, mas pelo que ele absorve? Por que ele está saindo dessa maneira? Onde está esse ponto? Fazendo aí? esse comparativo, né? Dessa linha do tempo. Marlene, né, a pergunta nossa geração. ela vai bater assim. Você fazia extração quando saiu da faculdade? Sim. Fazia um canal? Fazia uma prótese? Fazia uma restauração? Qualquer procedimento dentro das especialidades odontológicas? Hoje Sim. nós perguntamos para os alunos, faz restauração? Não, eu não faço. Ah, tu fazes uma abertura de um acesso de um canal? Não, não faço. Ah, tu fazes uma coroa provisória? Não faço. Caramba! Marcelo, só pegando o gancho aí, eu ministro, uma das disciplinas que eu ministro aqui no curso é clínica infantil, estágio em clínica infantil. E eu percebo, a odontopediatria, a gente na faculdade a tendência mais é gostar por outras especialidades, né? A cirurgia, que é o carro-chefe, que todo mundo entra na faculdade de odontologia querendo ser cirurgião buco e sai odontopediatra, né?
Então, os alunos, eles não gostam muito da odontopediatria. Então, eles vão, não querem atender, porque diz que quando for se formar, não vai atender criança. Então, assim, e com outras especialidades que não gostam de prótese. Então, assim, eles já entram querendo sair especialista. Então, só querem fazer uma disciplina, só querem se dedicar a uma disciplina. Então, isso eu acho que está cada vez mais presente na educação. Seletividade, exatamente, né? É os especialistas, que eles não querem mais ser clínico. Eu não quero saúde pública, eu não quero endo, eu só quero cirurgia ou eu só quero pediatria. Então, a gente vê isso muito hoje nos profissionais que só faz uma especialidade mesmo sem ser especialista. Preciso entrar aqui antes do Caio falar. Porém, a faculdade não forma especialistas. Isso que a gente graduação, ela forma o cirurgião dentista. Generalista. O generalista. Então, ele tem que sair fazendo de um tudo. Se ele quer fazer especialidade após graduação, é após a graduação. Por favor, Caio. Eu gostaria de responder a pergunta do doutor Marcelo. Achei muito interessante essa pergunta. Eu vou colocar uma afirmação que eu fico mais tranquilo em utilizá-la. Nós estamos numa posição privilegiada na nossa instituição. Eu vou dizer por quê. Nós não formamos ainda a primeira turma. Então, essa preocupação em formar melhor, nós temos desde o princípio. E quando nós nos reunimos no colegiado de professores, há um debate, eu fico muito feliz quando eu vejo meus professores falarem isso. Caio, é o nosso nome que está aqui embaixo. Esses alunos que vão sair foram formados pelo Caio, pela Marlene, pelo Fabiano, pelo Paulo, Maurílio, Lara, todos os nomes que eu perco horas falando dos grandes mestres que nós temos aqui. E eles têm essa preocupação. E isso é muito bom, porque aqui é uma faculdade, é uma cidade, um município pequeno, né? E todo mundo tem um zelo especial por cada aluno que vai sair. Então, essa preocupação em formar bem, em formar generalista, nós temos desde o princípio. As disciplinas nossas que trabalham em clínica colocam o aluno de frente com habilidade prática e cobra que eles aprendam individualmente cada área, né, da generalização da odontologia, do dentista generalista, desde o princípio. Eu, por exemplo, né, Marlene comentou da disciplina dela, eu, por exemplo, ministro de cirurgia, né, que, infelizmente, né, nós não queremos no Brasil voltar àquele país dos desdentados, né? O Brasil é um país dos desdentados. Mas nós temos que saber que essa habilidade é fundamental. Quando você vai para o Chuí, né, para os municípios mais distantes, para as zonas rurais, para as aldeias da vida, essa habilidade é exigida. Eu faço o possível, o máximo para que esse aluno saia. Eles falam, professor, eu não vou fazer cirurgia na minha vida, né? Eu não vou fazer odontopediatria, mas você tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que ter esse controle. Eu percebi isso, eu senti isso aqui quando eu cheguei, né? E eu até comentei com as conselheiras de ter esse entendimento, que eu já visitei outras faculdades e eu não senti isso, entendeu? Eu não sei, a Penélope pode responder por ela também, né? Mas eu senti isso e não estou jogando confete, não, porque o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, né? Que a gente aperta o dedo na ferida mesmo, entendeu? Tem que doer para poder ver se cura, né? Então, eu tive essa sensação aqui de que vocês estão realmente muito preocupados com a educação do profissional. Mas então vocês, voltando à pergunta, acham também que o profissional, de forma geral, no Brasil, ele tem saído melhor ou pior do que na nossa época, porque nós temos mais de 20 anos de formado, todos quatro aqui. Vocês acham que ele sai hoje melhor ou pior formado na relação com a odontologia de uma forma generalista? O que me preocupa nessa resposta que eu vou dar... Responde a pergunta, não foge. É a gente dizer o seguinte, eu não quero que o meu aluno saia mal formado. Mas isso é o que está ocorrendo na atualidade. Opa, então é mais um que está enxergando o que eu estou enxergando. É uma visão, né, do cenário atual. Vocês estão tentando correr contra essa onda vigente. Né? O Marcelo falou assim, a gente observa, eu acho que tem essa vantagem também de ser a primeira turma de odonto. Então, esse capricho, eu vejo assim, um capricho, vocês se tornaram responsáveis por cada um, como se fossem filhos, que vocês estão preparando para um mercado de trabalho. E como profissionais qualificados, competentes que são, então, eu vejo que o compromisso e a responsabilidade de vocês, isso é muito bom, Marcelo. Sim, né? sim. Nível de conselho, a gente fica muito feliz de ver isso numa região afastada até da grande capital, né, de Belém. A gente vê
essa preocupação na formação e na educação desses futuros E a profissionais. Marlene, ela concorda ou discorda dessa opinião? Então, na verdade, o que a gente observa é que se você tem a oportunidade de ter o conhecimento na palma da mão, você não sente a necessidade de guardá-lo, porque toda vez que você precisar, você sabe onde buscar. Então, eu vejo que os nossos alunos, os profissionais que estão saindo, eles estão saindo com uma limitação de armazenamento de conhecimento, por acreditar que sempre eles vão ter o Google para pesquisar, sempre eles vão ter o conhecimento ali na mão na hora que necessitar. Porém, eles esquecem que na hora que eles estão no atendimento, eles não têm tempo de ir no Google para procurar, eles não têm tempo de pensar qual a técnica que vai usar. E se tiver uma intercorrência, eles não têm tempo ainda de estudar para resolver aquela intercorrência. Então, eu acho que a facilidade que tem hoje para ter acesso à informação é um divisor de água aí nesta formação. Os professores são de excelência, tem muitos alunos que também são de excelência, mas às vezes eles não têm ainda essa maturidade de que é necessário guardar esse conhecimento para ele não precisar buscar em outro mecanismo no momento que ele necessitar. Legal, então nós temos aqui 2 coordenadores que concordam que há um déficit nessa questão de transição do acadêmico profissional, na absorção desse entendimento, não é? Desse entendimento de que ele precisa ter uma abrangência sobre a odontologia e não focar na especialidade nesse momento. Mas eu também concordo contigo que a tecnologia nesse ponto está atrapalhando por deixar essa zona de conforto para o acadêmico, futuro profissional, até mesmo com muitos profissionais, né? Então eu estava assistindo, ainda antes de vir para cá, eu assisti uma entrevista do Charles Gavan, que é o baterista dos Titãs, né, que voltaram. Agora fala um pouquinho de música, a gente também é cultura, né? Então ele estava falando que houve um momento que houve a separação do ensino no Brasil, onde nós tínhamos até as escolas públicas com muita qualidade de ensino, né, até ali na década de 70, que foi ontem, né? A década de 70 foi ontem. E dentro dessa modificação do ensino que saiu, antes nós líamos mais, nós ouvíamos mais, nós aprendíamos com mais intensidade. Então, essa informação, de certa forma, superficial, o jovem de hoje, ele não gosta de ler mais do que 3 linhas. Eu tenho um filho que faz direito e ele não suporta ter uma informação que ele vai demorar e ele pega aquilo no ar. Mas, em compensação, perde muito também. O problema é que nós buscávamos as informações e nós tínhamos fontes fidedignas dessas informações. Hoje em dia, a gama de informações é gigantesca, o acesso a elas é muito facilitado. O problema é que não tem filtro mais dessas informações. A gente vê que a gente tem que ter essa filtragem nesse nível de informação, porque a desinformação e informações sem evidências são a maioria. Essa fala de vocês é muito importante, porque nós temos que notar o seguinte: nosso acadêmico, no geral, hoje em dia, ele quer absorver o conteúdo, e nós temos tecnologia para isso, mas quer absorver no tempo de um Reels do Story, um Stories do Instagram. Perfeito. 15 segundos em 1 minuto. E esse é o grande problema. A tecnologia ela vem como um aliado. Vamos falar dos livros, né? Vivenciei a época dos livros. Nós íamos ver um passo a passo em um procedimento, você ia vendo imagem a imagem daquela e montando na sua mente o que você ia fazer. Hoje ele pega um vídeo. Ele baixa o vídeo do YouTube e vê aquele passo a passo. Só que ele quer colocar na velocidade 5x, né? Quer chegar no ponto que ele já acha que é o interessante. E esse é o grande problema. Filtrou-se tanta informação que ela se tornou diminuta. E tão diminuta que você não tem embasamento, só tem só a eficiência final daquilo lá. Mas aí é um problema, porque vai formar esse profissional que vai atuar no mercado de trabalho, trazendo muito problema para nós do Conselho. Entendeu? E quando eu falo nós do Conselho, não estou falando desta gestão do Conselho. Eu estou falando de profissionais da odontologia dentro da maior instituição da odontologia. Dentro de uma situação que um código de ética que nós trouxemos
o simpósio, ele precisa ser tão estudado quanto um melhor livro que tenha de cirurgia, de saúde coletiva, de ortodontia, de prótese, implante. Por quê? Porque dentro dele tem uma direção a seguir para a nossa profissão na parte administrativa também, né? Desde de preenchimento de prontuário, de relacionamento com a equipe, de publicidade. A publicidade nós não podemos fazer o que estamos fazendo hoje, que é vender, comercializando a odontologia. E nós aproveitamos para falar sobre isso também. O Odontocast, ele nasceu porque nós estávamos ouvindo muitas inverdades. Nós estamos falando dentro do Odontocast de toda uma questão que envolve a nossa moral, a nossa valorização profissional, que passa, sim, pelas faculdades. Nós temos absurdos acontecendo e que estamos, sim, investigando. Não podemos falar muito sobre isso porque é sigiloso, mas graduandos fazendo cursos de pós-graduação. Isso é uma educação inadequada. Né? Por quê? Porque, como o nome diz, pós-graduação tem que estar graduado. Ninguém pode fazer uma graduação se não passar no vestibular. Ninguém pode fazer um vestibular se não estiver com o ensino médio. Se nós formos nessa levada de 1.200 inscritos por ano, nos próximos 10 anos, nós vamos ter mais 12 mil inscritos. Serão 24. Como o mercado de trabalho irá absorver esses 24 mil? Se não existe política pública voltada para isso. Absorva isso, né? E se falando de política pública, o próprio Ministério da Educação, né, cobra que a própria instituição seja também partícipe desse processo. Nós nos preocupamos com o nosso egresso. Então não é formar por formar. Como que a gente vai colocar esse acadêmico agora graduado no mercado de trabalho? Como nos permitir que ele tenha, né, sucesso no mercado de trabalho? Ou seja, é uma obrigação também institucional que o MEC nos impõe, mas que o próprio governo federal, a esfera federal, não se preocupa. Aí, peraí, é muito bom também essa fala, para que a gente possa entender esse processo. O MEC cobra das instituições que ela se preocupe com o graduando, com o graduando que será graduado. Mas até quando ele vai poder atuar? Porque quando ele passa a ser profissional, não tem mais nada a ver com as faculdades. Qual é o incentivo local que eu tenho para esse graduado? O que a Gamaliel faz nesse sentido? A Gamaliel já tem um histórico em outros cursos, né? Você vai pegar o direito, administração, pedagogia, enfermagem, que tem um acompanhamento desse egresso no pós e orientação, trazer ele para perto da faculdade de novo, no seu pós. E é esse nosso intuito. Nós não temos turma formada de odonto ainda, mas já há esse pensamento e planejamento para manter esse aluno perto da gente. Como que eu posso preparar concursos de especializações de qualidade aqui local, para ele que não tem que se deslocar, curso preparatório de gestão, planejamento, de consultório, para que ele saia daqui um profissional mais bem formado do que nós saímos, talvez, nesse quesito, tá? De gestão e planejamento. Mas vocês não têm ingerência sobre ele quando ele passar a ser um profissional. Esse é que é o problema. Que nós teríamos que estar pensando... sobre a saúde pública. Exatamente. O Estado faz a favor disso. Exatamente. Você interrompeu, Marcelo, desculpa, mas eu gosto de falar bastante da dentista. Mas a gente olha... localmente, o município aqui na nossa cidade, por exemplo, o último concurso público foi há 10 anos atrás. Não se tem perspectiva de um próximo. Não que nós estamos formando alunos para viver em um concurso público, mas é uma primeira porta de entrada de trabalho. Né? Quais são as grandes empresas que nós temos aqui para absorver esse acadêmico? Hoje nós temos a Gamaliel, que pode absorvê-lo como um futuro professor, mas até ele chegar a esse... Mas não suporta. Não suporta, mas não suporta. Qual o número da turma que vocês vão formar, no caso? Hoje nós temos 3 turmas que serão formadas em conjunto, vão chegar a um total de 75 alunos. Pois é, não tem como botar 75 professores dentro da Gamaliel. A questão não é essa, a questão é a seguinte, como nós poderíamos, a grande pergunta, o grande desafio, como nós, como profissionais de odontologia, vinculados ao conselho, vinculados às faculdades, poderíamos pressionar não só o público, o sistema público, mas o sistema privado também, a ter um entendimento. Vou te dar um exemplo. Os hospitais particulares, as academias com a odontologia no esporte, hospital com a odontologia hospitalar, a questão das escolas privadas também, que virasse política pública para que eles pudessem atender essa demanda de profissionais no mercado. Não existe isso. Até mesmo o profissional que for formado naquela região,
que ele seja absorvido por aquela região. Vou dar um exemplo. Como tem gente que vai de Tucuruí a Belém fazer o FPA, tinha que ter um incentivo Que é para o que nosso caso, tinha né? que haver um incentivo para ele voltar retorno, para Tucuruí com uma proposta decente de trabalho, de remuneração, de condições, facilitação, né? entendeu? E a gente não enxerga isso. E aí que entraria, sim, o peso das instituições, inclusive as faculdades, o conselho, outros órgãos, para que o público e o privado estivessem se movimentando. Se não se movimentar, o que não está acontecendo, a gente vai entrar num colapso. Eu vou ser muito absoluto, mas eu acredito que relativamente em 5 anos esse colapso vai chegar. Dentista vai fazer, não desmerecendo o Uber ou qualquer outra profissão, o dentista que levou 5 anos numa faculdade vai virar Uber ou qualquer outra profissão que não é odontologia. O grande problema que eu vejo nisso, de a gente se preocupar com esse número de formandos, não é que não absorva o mercado. Se nós formos observar o país como um todo, o Brasil é quase o tamanho de um continente. O número de habitantes passou de 200 milhões de habitantes. Então, você tem um país que é grande, continental, com um número de população grande, e hoje, se pegarmos numericamente o número de formados no país, ainda não absorve essa demanda. Então, o problema é concentração. Como eu estou te falando, não há política pública para distribuir isso. As cidades que poderiam receber esse profissional não têm estrutura para recebê-lo, não tem atrativo para recebê-lo. Como é que eu vou mandar um profissional lá para o interior, que às vezes nem internet, por exemplo, ele tem, ou uma qualidade de vida? É desestimulante ele voltar, às vezes, para o interior ou ir para o interior. E aí isso esbarra no outro tema que a gente já está acordando bastante, né, Marcelo? A questão da gestão pública. A gente tem chamado gestores também para tentar, de alguma forma, influenciar, sensibilizar, que a valorização, a valorização da odontologia, ela passa por isso. Se a gente não tiver profissionais com uma boa estrutura de trabalho, principalmente a odontologia, que depende de uma boa estrutura de trabalho para ser desenvolvida de maneira ética, inclusive, o profissional ele não vai ser motivado, estimulado a vir para o interior, por exemplo. Né? Se nós não tivermos estrutura, não tivermos uma boa remuneração, uma boa gestão pública, fica difícil. Mas eu volto a insistir, a boa gestão pública e privada. A privada hoje deveria haver alguma situação provocada para que o privado também abrangesse. Por que não pode ter dentista na escola? Numa escola privada? Quantas escolas privadas tem aqui? Umas 10? Estou dando Estou arriscando. Quantos dentistas tem nessas escolas? Total de 0. Ponto. Academias, quantas tem? Mesmo processo. Mas tem nutricionista, tem o fisiologista, tem outras profissões. Vamos pegar outros pontos. Pegar os hospitais, os profissionais, os dentistas da UTI, cadê? Ponto, cadê? Já reconhecido, né? Anos já depois que já existe no mercado. E cadê esse profissional que não está sendo absorvido? Entendeu? Agora que foi homologada a luz a lei do Brasil Sorridente, né? Tornando obrigatório a questão. Tornando obrigatório uma coisa que já era obrigatória. Já se faz, né? Isso que o Marcelo está falando, das academias, das escolas, vamos dizer assim, isso está em processo de provar-se a necessidade. Mas existe necessidade, mas provar-se a necessidade. O dentista não tem que se provar a necessidade. Não, eu nem enxergo que tem que se provar a necessidade. Já provou isso e não conseguiu colocar. Exatamente. O que tem é que aplicar. Não está sendo aplicado porque não tem um movimento que faça isso ser aplicado. Caramba, eu sou um esportista. Quem é esportista? O que mais tem é acidente no esporte, lesões musculares influenciadas por processos infecciosos na cavidade oral, né? Então, o próprio esporte, ele precisa absorver também a odontologia como ele absorveu as outras profissões da saúde, a medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, principalmente a fisiologia, elas estão dentro dos esportes de alta performance. Então, isso tem que ser também considerado. E aí é que eu estou acrescentando ao que está sendo falado, o sistema privado também precisa entender isso. Uma hidrelétrica dessas, ela tem dentista? Acredito que sim, mas ela tem uma equipe de dentistas que poderia estar trabalhando para os seus funcionários e dependentes? Ela tem um plano o Evida, né? Que é... Pois é, esse plano ele valoriza tanto o dentista quanto ele poderia valorizar caso houvesse uma junta odontológica dentro da... Eu estou dando exemplo da hidrelétrica, pode ser na Vale. A Vale
explora tanto o Brasil, por que ela não pode ter também a odontologia sendo valorizada dentro dela? Isso é política que deve acontecer. O triste dessa fala é a gente pensar o seguinte: temos uma profissão que é centenária já. Eu vou chutar mais do que centenária, bi ou tricentenária, porque já tem na história, né, que a gente fala, e ela ainda precisa se provar até hoje. Exatamente. Você não precisa, né, ficar gareando seu mercado a cada dia, brigando por espaço, tendo seu espaço tomado, e isso é um problema. A gente tem que levantar como profissão, e aí o conselho tem seu papel importantíssimo nisso, né? Conscientizar. Cara, como é que eu conscientizo o mercado privado? Com essa fala, com esse tipo de momento como é o Odontocast aqui. Nós temos que usar esse momento, essa fala, esse espaço, para poder mostrar a nossa valoração profissional. E também, aí eu falo como professor, que eu não vou deixar nunca de falar como professor, eu tenho que tornar essa mentalidade forte e firme na mente do aluno. Ele se valorizar, ele se reconhecer como profissional. E quando sai para o mercado, a gente sabe o que acontece ali, as propostas que aparecem, os meios de trabalho que aparecem, as situações e condições de trabalho que aparecem, e ele é forçado a entrar, porque não tem um mercado que absorva com melhor qualidade. E é por isso que o acadêmico ele tem que focar, né, ter uma visão generalista, porque ele não sabe para onde ele vai, né? É aquilo que nós estávamos conversando, né? Nós temos hoje eles têm uma expectativa, às vezes até glamurosa da odontologia, porque é a odontologia do Instagram. Muitas das vezes é compartilhado essa ideia, mas quando se vai para a realidade do mercado de trabalho, a gente sabe que é muito diferente, é muito mais difícil. E se ele não tiver uma qualificação generalista, com certeza isso vai ser um empecilho muito grande no início da profissão, da carreira dele. Na verdade, eu vejo assim que a odontologia, a saúde bucal, ainda para a maioria e para os leigos, né, que eu digo que não é da odontologia, ainda é segundo plano. Então, ainda se pensa daquela forma do passado, a que dor de dente não mata ninguém, que a perda de um dente não vai fazer diferença na vida do outro, porque ele vai ali e coloca uma prótese. Então, eu acho que uma das coisas que a gente poderia pensar era de que forma que a gente poderia tornar a necessidade da odontologia mais significativa, não só para a gente da odontologia, mas para a sociedade como um todo. Então, eu acho que se a sociedade, de uma forma geral, seja os gestores, seja os donos de empresa, seja a população, se entendesse que a odontologia, que a saúde bucal, ela é tão relevante e importante do que a saúde de qualquer outro órgão do nosso corpo, eu acho que a gente mudaria um pouquinho esse cenário. E se nós, nossos colegas, né, eles e nossos alunos, eles realmente entendessem a importância do Código de Ética, porque dentro do Código de Ética está aqui o nosso caminhar. Então, todos que conhecem e escolhem o caminho de seguir dentro da ética, ele vai valorizar a odontologia, ele vai respeitar a odontologia, respeitar os profissionais da odontologia, os pacientes, a sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente conseguiria, mas isso é que eu acredito que tem aí uma lacunazinha. Essa fala da Marina é importante, porque volta naquele debate do que a gente posta e divulga hoje em dia. Há 20 anos atrás, como que o nosso paciente acessava informação sobre saúde bucal? Através da fala do dentista. Nós éramos uma fala unânime, né? Nós ensinávamos. Sim. Hoje ele acessa no Reels do Instagram, no Stories da rede social. Por isso que é o perigo que nós temos que combater. E esse é o problema. E acredita, né, que aquilo seja uma realidade absoluta. Uma realidade absoluta, uma verdade absoluta. E o grande problema disso aí também é que ele quer aqueles resultados imediatos que pessoas que trabalham nesse meio de rede social, de publicação, divulgação de publicidades em si, vendem como uma coisa fácil, prática, acessível. É por isso que existe o nosso órgão máximo, que é o Conselho Federal de Odontologia, que está tão preocupado com isso, né? Que são os transcursos, que são proibidos, mas que são publicizados. Infelizmente, a gente tenta conscientizar para isso, porque é legal ver o passo a passo, só que tem os efeitos colaterais. Sabe o que é mais grave da população de acadêmicos estar absorvendo? Promessas que não têm como ser cumpridas. Exatamente. De colegas que passaram por instituições, que passam por instituições e continuam colocando situações que não condizem com a verdade, né? Porque quando um acadêmico ouve um
um gestor ou um professor falando, é aquela referência que ele tem. Então, nós temos visto absurdos, a Marlene como representante do Conselho, a Penélope como conselheira, eu como conselheiro, nós temos visto nas redes sociais estourarem absurdos muito sérios, de inverdades que estão virando verdades absolutas. Sabe aquela história a mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade? E isso é um problema seríssimo, tanto que, olha só, a desmoralização do nosso conselho, ela foi tão grande com a intervenção, que conselheiros, quando nós assumimos, nós pedimos para que cada conselheiro desse o seu depoimento, como hoje eu estou aqui com a Penélope, como os 8 conselheiros já passaram pelo Odontocast, deram o seu depoimento. Antes disso, logo que eles entraram, eles não queriam se expor, porque ficaria a imagem negativa do conselho atrelada a eles. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E o Odontocast, eu falo sempre, eu acredito que fomos pioneiros nesse trabalho, porque nós estamos entrevistando todas as faculdades do Pará. Vocês são a 7ª faculdade que nós estamos entrevistando, já foram ao ar 5 episódios. E o mais interessante assim, é que nós estamos aqui privilegiados, né? O Odontocast veio até a Faculdade Gamaliel, né? É por aí. É um processo de interiorização que nós entendemos a necessidade de realizar. E dentro dessa proposta, hoje, todos os conselheiros viraram para o entendimento que eles tinham, e hoje eles querem estar no Odontocast falando a verdade. Não adianta a gente querer desejo maior da valorização da odontologia se a gente não valorizar nosso órgão máximo, que é o conselho, né? Mas precisamos lutar muito para que vocês, eu posso dizer isso porque vocês que inicialmente não queriam se colocar no posicionamento, e é verdade, entendeste? Hoje a Penélope está aqui comigo e eu posso ter a certeza do que eu estou dizendo, que os outros conselheiros também, que já apresentaram, que já participaram, viraram totalmente o raciocínio, porque hoje eles sabem a importância deles como autoridade de passar essa informação correta. Mas em defesa da Penélope, é que todo o cargo de gestão, né, que você tem que relacionar, seja de conselheiro, seja de presidente, seja de coordenador, é um cargo de nãos. É um cargo de negativas, infelizmente. Na sua maioria das vezes, 95% negativas, 5% é respostas positivas. Com certeza. E aí é um cargo que você acaba sendo rejeitado em algumas situações. A gente é penalizado, né? Eu brinco que quando eu era professor, eu era amado. Né? Hoje eu sou quase odiado em algumas situações. Aí eu vou entrar e apertar a ferida de novo. Se não vai poder fazer a gestão do cargo, não aceite. Não, e muitos alunos, eles chegam para mim e dizem assim: poxa, professora, por que o professor Caio ficou tão mal depois que ele virou coordenador? Eu falei, não, ele é a mesma pessoa, ele só está em funções diferentes, né? Vou te dar um exemplo. É muito difícil a gente estar numa função assim, e você tem que se expor, você tem que se posicionar. Então é muito fácil você estar do outro lado, né? O difícil mais é confortável, aqui, né? Mais confortável. Eu era professor, somente, né? Eu sou professor, graças a Deus, quando eu estava nessa nossa posição, eu me preocupava em falar muito bem naquela disciplina que eu dava, que eu ministrava. Sim. Dar o meu melhor naquela disciplina. Hoje eu tenho que dar o meu melhor em todas as disciplinas, em todas as turmas. Eu quero que eles saiam bem em tudo. Então eu me cobro muito, cobro meus colegas, a Marlene sabe disso, e conto também com eles, graças a Deus. Mas o aluno ele não entende muito bem isso, porque nós, seres humanos, entendemos aquilo que nos agrada, infelizmente. Né? Aquilo que nos cobra, que nos desagrada. Então deixa eu fazer um depoimento para que vocês entendam. Eu, quando presidente da ABO ainda, eu recebi um convite de uma faculdade de odontologia para ser o coordenador do curso. E fui sentar à mesa com a direção da faculdade. Coloquei as minhas condições. Uma das condições era a seguinte: eu, como coordenador, se o aluno não tiver condições de ser aprovado, ele vai ficar reprovado, como tem que ser. E o diretor disse para mim: não, mas eu não posso fazer isso, senão eu vou perder o aluno. Eu disse: então eu também não posso ser o coordenador da tua faculdade. Exato. Entendeu? Marcelo, essa preocupação, porque nós não podemos excluir o joio do trigo. A instituição é uma instituição privada, ela tem seus fins lucrativos e tem que ser respeitado isso. Ninguém faz obra beneficente, né? Não é uma... Isso. Não tem almoço grátis. Até porque o custo do curso de odontologia é um custo alto, né? Só que uma conversa muito boa que nós tivemos com a instituição, assim, de que meio nós podemos ter para diminuir a evasão e o índice de reprovação. É controlar isso desde o começo. Então nós temos, a gente sabe isso, reuniões de colegiado constantemente ao longo do semestre.
Nós temos 2 etapas de processo avaliativo, primeira prova, segunda prova, né, para que não chegue na terceira, que é de aprovação. E no meio, após a primeira, reunimos com o professor, grupo de professores por semestre. O que está acontecendo? Que esse aluno está com prejuízo. Aqui nós temos um núcleo de apoio ao discente, chamado NAD. Eu chego no NAD e falo, olha, eu estou com esse lista de alunos aqui que não estão acompanhando o processo pedagógico. O que a gente pode fazer para melhorar esse aluno? Tudo bem. Chego antes da PR2, como é que tá? Aquele aluno que a gente falou que estava ruimzinho ali, e agora? Está evoluindo? Está bem. Mas a faculdade não pede. Passe o aluno. Vamos melhorar esse aluno. Vamos fazer ele. E se ele ficar reprovado? Sim. Ficou reprovado. E é assim que tem que ser. É a realidade. Né? O que nós trabalhamos agora é para medirem isso, fazendo com que ele consiga acompanhar tudo. Imagina, Não tem vocês problema. hoje têm uma situação de administrar. Quantos professores tem a Gamaliel? Na odontologia, mais de 30. A faculdade tem outros. Não, na odontologia. 30. 3 anos. 30, aproximadamente 30. E aproximadamente 300 alunos. Não é isso? 322 alunos. 300 alunos aproximados. Então, são 10% dos professores do número de alunos. Quando houve o convite do CFO para nós assumirmos na intervenção, eu imaginei isso também. Eu serei responsável por aproximadamente 13 mil profissionais, né? E mais toda a possibilidade de profissionais que vão entrar no mercado de trabalho a partir do momento que se formarem. Eu não podia ser diferente. Eu tinha que ser ético. Isso incomodou muita gente. A nossa equipe hoje, e você faz parte dela, Marlene, sabe disso, quanto Graças a gente a tem... Deus, me sinto muito honrada de representar a nossa entidade. Uma das maiores felicidades que eu tenho é de ter conseguido formar uma equipe diferente que entendeu o que era para ser feito, né? Um conselho que estava repleto de irregularidades e hoje nós estamos reequilibrando, valorizando a todos nós. Mas o nosso tempo é muito curto e a gente precisaria de mais algumas horas para continuar esse papo. O Odontocast está aqui, ele veio com o maior prazer, com a maior felicidade. Vamos dar agora um momento rápido para que cada um faça suas considerações finais, né? Começar pela Marlene, depois o Caio, depois a Penélope, depois eu. Vamos fazer aí 30 segundos a 1 minuto de considerações finais com a pergunta que eu não tenho como deixar de fazer. O que tu achas hoje do nosso Conselho Regional de Odontologia do Pará e o que tu achas que nós poderemos melhorar? A pergunta é para vocês dois e a Penélope depois fará as considerações finais dela e eu também. Então, Marcelo, eu acho o seguinte, que o Conselho ele ainda é um pouco distante do interior, ele ainda é um pouco distante dos profissionais, e aí a gente vem naquela que tanto o Conselho quanto os profissionais, eles têm aí uma parcela de responsabilidade nessa distância, porque, como você mesmo sabe, quando a gente promove uma reunião para falar sobre o Conselho, para falar sobre ética, são poucos os profissionais que comparecem. Então, assim, eu acredito que o Conselho, agora, diante dessa nova gestão, desse novo perfil, ele tem que se aproximar mais, principalmente do interior, né? Eu acho que isso vai melhorar, estar mais presente, eu sei que é difícil, são muitos municípios, mas eu acho que, fundamentalmente, nós, enquanto cirurgiões dentistas, nós precisamos nos aproximar do Conselho, precisamos nos apropriar desse espaço que ele é nosso enquanto profissional. Nós não podemos ter medo do Conselho, que a gente vê que tem muito isso. Eu, enquanto representante, eu observo muito isso, que é como se o Conselho fosse inimigo, e eu sempre digo, o Conselho é a nossa casa, é o nosso guia de orientação, então nós precisamos nos aproximar. Eu acho que o Conselho poderia, juntamente com a gente, representante do município, criar uma estratégia para que a gente pudesse abordar esses profissionais mais próximo, né? Porque às vezes a gente tem essa dúvida de como chegar no profissional, de como, apesar da gente ter passado por aquela capacitação, mas mesmo assim a gente ainda tem essa dúvida, porque tem muitos profissionais que eles são muito resistentes. Muitos colegas, se você vai no consultório para conversar com ele e ele sabe que você é representante do Conselho, ele já pensa que você está indo lá para aplicar alguma multa, para fazer alguma coisa negativa. Que não é verdade. Exatamente. Então, a gente vai para aconselhar, porque a função do Conselho
educativa, né? Então, não é punitiva, é educativa. Muitas né? vezes é feita orientação, Exatamente. o aconselhamento ao colega, e não a punição. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem aí essa lacuna. E em relação à gestão atual do Conselho, eu acho que vocês estão fazendo tudo com muita transparência, e eu acho que é isso que fortalece a classe. E em relação àquele, quebrou um pouco, né, a relação que já era fragilizada, então a gente precisa de mais momentos e mais estratégias para tirar essa imagem, porque quando a gente vai falar do Conselho, a gente escuta muitas coisas negativas, mas o Conselho não faz nada, o Conselho não está aqui. Então, eu acho que a gente precisaria melhorar essa comunicação e essa aproximação do Conselho com os profissionais. E aí eu deixo a pergunta, como? Caio. Gostei do silêncio soturno na mesa, tá? Eu digo que o Conselho, hoje há uma tendência mundial de desregulamentação das coisas. Mas o Conselho, cada vez mais, com essa conversa que tivemos hoje aqui sobre tecnologia, sobre informações, etc., tem se mostrado um órgão extremamente necessário como orientador, como educador do processo. E tirarmos a imagem, tanto do cirurgião dentista quanto do graduando, que é um órgão punitivo e fundamental, é um órgão educador, um órgão orientador das normativas, que dá um norte, um direcionamento, mas também concordo com a fala de que precisamos de mais proximidade. Como fazer essa proximidade? Podemos pensar, né, em centros locais do Conselho por região. Nós temos um estado aí que é gigantesco, que se comparado a países é maior do que alguns países. Como que a gente pode dividir o Conselho nesse estado com um centro, não só com representante, mas com um ponto fixo do Conselho? Com regionais. Com regionalização do Conselho. Isso aproxima do seu dentista. Também o Conselho se fazer presente nesse processo de orientação. Né? Quantas vezes o Conselho, ao ano, por exemplo, reúne os dentistas nas cidades para conversar sobre as novidades, né? Sobre o que tem de novo de regulamentação, para debater o próprio Código de Ética, né? O que a gente pode melhorar daqui? Por quê? O Código é algo mutante, né? Ele não é engessado, graças a Deus. Né? Então, isso entra nas resoluções. Exato. E a participação do cirurgião dentista, da visão dele, eu acho que também é importante nesse debate. É claro que existe um conselho, existe um grupo de conselheiros que são partícipes disso, né? E nós temos uma voz aqui de proximidade, mas quando se aproxima do dentista desse processo, ele se sente mais integrado. E eu respondo como desta forma, né? E para finalizar, já que é a nossa finalização de frase, eu gostaria de agradecer muito, né, a presença de vocês aqui do Conselho. É uma honra recebê-los, né, porque isso engrandece nossa instituição, nossa cidade, nosso evento. E dizer que as portas estão sempre abertas para o Conselho, para vocês, novos colegas. Parabenizo a gestão atual, né? Eu digo que eu estou no Tucuruí desde 2016, é a primeira vez que eu recebo o Conselho e fico feliz de recebê-los. Então é uma honraria, e como coordenador também, agora nossa primeira vez, um ano de coordenação, um pouquinho mais. Fico muito feliz em recebê-los. Espero que seja a primeira de muitas. Parabenizo ao Odontocast, porque isso é a porta aberta para a comunicação. É o Conselho dizendo, eu estou aqui, vocês estão nos vendo todo dia, vendo belíssimamente Penélope e Marcelo, né, dirigindo esse podcast muito legal. Deixa eu só finalizar, porque eu esqueci de agradecer vocês. Então, assim, doutor Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Penélope, muito obrigada também por estarem aqui. E a gente fica muito feliz, muito honrado de poder receber vocês aqui. E eu gostaria de deixar aberto para uma agenda, para a gente fazer uma agenda separada, com uma reunião mais direcionada para os dentistas, ou trazer algum palestrante, algum curso, para dar um curso para eles aí, para a gente poder fazer essa aproximação. E muito obrigada mesmo, e parabéns pelo Odontocast, e obrigado por ter aceitado o convite também para participar do nosso Me Poupa. Eu fico muito feliz, estou muito feliz aqui em Tucuruí, né? Só respondendo um pouquinho da pergunta de vocês, como ampliar, né, esse acesso. Eu acho que o próprio Odontocast já serviu também para isso, para aproximar, né, o nosso estado, que é gigantesco, justamente com essa troca de informações. O município de Tucuruí foi pioneiro na nossa vinda aqui, trazendo o Odontocast, trazendo as palestras. Então, o nosso desejo também é esse, né, Marcelo? A gente ampliar esse acesso aos municípios. Claro que a gente tem as nossas limitações. O Conselho Federal de Odontologia está investindo nisso, inclusive, né, através de recursos. Nós estamos ampliando o nosso número de pessoal também. A gente tem esse déficit de pessoal, de funcionários, de fiscais também, para que a gente consiga absorver essa demanda
que cresce anualmente. Então, a cada ano a gente observa uma crescente nessa questão dessa demanda e o Estado ele solicita, os colegas solicitam essa nossa presença nos municípios. Mas a gente está fazendo aquilo que a gente está conseguindo, né? De pouquinho em pouquinho, chegando até cada município, se não presencialmente, mas através do Odontocast, ou então através dos representantes, dos grupos de WhatsApp, tentando dirimir e até sanar os serviços, né, as necessidades de cada um. Por quê? Porque o Conselho está de portas abertas, como a Marlene falou. É a nossa casa, o Conselho. Legal. Primeiramente, eu digo para vocês que toda crítica ela é bem-vinda quando ela é de forma construtiva, né? Eu vou passar uma informação que montar uma estrutura física de uma delegacia regional é inviável neste momento para o Conselho Regional de Odontologia do Pará. Haja visto que, para manter a sede na capital, já tem uma série de questões logísticas muito dificultadas. Você sai de uma intervenção, de uma pandemia, é uma outra dificuldade enorme de se fazer um planejamento de montar polos com estrutura física. Então, isso é inviável hoje. Não estou te dizendo que não pode ser pensado para o futuro. Pelo menos nessas duas próximas gestões, se nós continuarmos, porque vai haver eleição esse ano, eu acho que não vai acontecer isso. Tá? Porque nós não temos como fazer isso nem financeiramente, nem administrativamente, neste momento. No entanto, nós já demos o pontapé inicial, nós estamos aqui, nós interiorizamos o Conselho desde 2021. Não é o que nós gostaríamos, não, mas é o que nós conseguimos. Então, de tudo que está sendo falado e cobrado, eu acho ótimo, mas vamos ver o que é viável. Vamos ver o que é execuível. Eu não posso prometer coisas que eu não vou cumprir. O Odontocast hoje no YouTube, ele está sendo mostrado. É uma parte do CRO pelo Pará. Então, os nossos programas estão sendo colocados integrados. Você, infelizmente, não estava ontem na palestra, que estava com outros eventos, mas a Marlene viu, nós temos 3 programas de CRO pelo Pará, Núcleo de Educação Continuada, que foi até a Eronci que iniciou, e o Odontocast. A gente acaba que integra os 3, porque o Odontocast faz o CRO pelo Pará também. E dentro desta situação de Núcleo de Educação Continuada, nós estamos entrevistando professores e temos um planejamento de, daqui a pouco tempo, colocar aulas no Odontocast. E Marlene, só a título também de informação e antecipação, os nossos encontros de representantes são anuais. Serão mantidos. Serão mantidos. Então, esse ano a gente já está programando, na Semana do Dentista, uma nova programação com todos os representantes. E não é só os representantes do Conselho, mas também as coordenações das 19 faculdades de odontologia do Pará, que nós já fizemos no ano passado. E a Marlene foi representando a ti e esteve conosco em Belém, né? Que foi um evento que você foi testemunha dessa tentativa de aproximação. Então assim, a gente tem que fazer, na verdade, um trabalho de informação e conscientização dos colegas que vocês são os nossos braços nos municípios, entendeu? Sem dúvida, venha a vocês esse processo de comunicação. Isso que o nosso presidente falou sobre o Odontocast em si, o YouTube em si, isso aproxima, isso traz a gente para o Conselho. E, claro, isso pode ser pensado a longo prazo, essa interiorização do Conselho, né, de forma física, claro, obviamente, mas, claro, demanda recurso, demanda estratégia, demanda plano de ação, mas é saudável, né, pensar isso a longo prazo. E usar as redes, as mídias, para que nós possamos... Usar as mídias ao nosso favor, né, Caio? Então, vamos usar o que nós temos. E dentro disso, eu só estou contestando que, como tu disseste, Marlene, nós precisamos interiorizar o Conselho, nós estamos interiorizando de uma forma ainda muito sutil, mas já estamos interiorizando o Conselho, entendeu? Só para que fique bem claro. Não, eu entendi. O que eu quis dizer não é em relação, o Conselho não está fazendo. O que eu quis dizer é o seguinte, é que a gente precisa, eu falo me incluindo assim, Sim. de
estratégias para a gente buscar esses profissionais que estão no município e que não abraçam a causa. Ok, então com esta tua fala eu vou terminar dizendo o seguinte: você, colega cirurgião dentista, você auxiliar, você técnico, assista ao Odontocast, busque mais informação do que o Conselho está fazendo para melhorar essa comunicação com todos vocês. Nós estamos trabalhando muito, sabemos que temos muito a fazer e estamos aqui em Tucuruí, na Faculdade Gamaliel, com as portas abertas, na maior relação transparente que podemos ter. Estamos participando do Odontocast com o patrocínio da Labodental do Pedro, que eu quero deixar para vocês a nossa canequinha de brinde, para você, Caio, para você, Marlene, tá? Agradecer também a participação do Me Poupa, que fizemos há pouco, tá? Com o brinde também da canequinha, e deixar com vocês o nosso código de ética odontológica, né? Para que vocês possam também ter a mãos e passar para o nosso público, né? Para que a gente possa divulgar de forma correta o que a odontologia oferece para nós. E agradecer a todos a participação nesse momento aqui do primeiro simpósio de odontologia da região do Lago de Tucuruí, onde estamos juntos com o Caio Age, que é o coordenador da Faculdade de Odontologia daqui da Faculdade Gamaliel, e a doutora Marlene Oliveira, que é, além de coordenadora adjunta, ela também é a nossa representante do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Agradecer também a Penélope, minha apresentadora aqui, fazendo parte sempre desse momento, que a gente propõe a discussão, a gente propõe a promoção da odontologia da forma correta. Tá? Muito obrigado a todos, já fizeram suas considerações finais. Se eu deixar, eles vão falar mais um pouquinho, mas vamos deixar quieto. Um abraço a todos.